Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza, a qual peço para você estar acompanhando todo o vídeo a partir das páginas descritas e anotando também as possíveis dúvidas, curiosidades sobre o assunto. Caso de dúvidas, vocês já sabem e vocês podem me perguntar no momento que vocês quiserem, tá bom? Então, vamos juntos para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza? Olá, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza, dando continuidade, falando aí sobre os órgãos dos sentidos, que na aula passada a gente viu sobre os olhos, como enxergamos, e na aula de hoje iremos buscar entender, ou seja, tentar adquirir conhecimento sobre a audição, como a gente escuta e o que permite a gente ouvir, né? O que permite a gente escutar. Então, as orelhas e a audição é o título da aula de hoje. E para o primeiro momento, a gente vai ver as estruturas da audição e percepção dos estímulos sonoros. Então, pessoal, a gente não conta apenas com essa parte de fora, né, da nossa orelha. Nós contamos com um conjunto de estruturas que são responsáveis por nossa audição. Vamos começar vendo agora as estruturas de fora para dentro. Externamente temos o pavilhão auricular, que é justamente essa parte, na verdade, essa parte cartilaginosa, que vocês podem estar tocando agora, tá certo? O pavilhão, ele tem uma função, ele é responsável por captar as ondas sonoras e direcionar elas ao interior do nosso aparelho auditivo. Podemos observar também o meato acústico externo, que vai ser o caminho em que as ondas sonoras irão percorrer até próximo à estrutura que a gente denomina aí de tímpano. Vale lembrar, pessoal, que no interior do meato acústico temos glândulas que secretam uma substância que chamamos aí, denominamos de cerume. Esse cerume é a cera do ouvido. A cera do ouvido é importante para proteger nosso canal auditivo, para que não entre nenhum agente estranho. Vocês sabiam disso? Então, essa é a funcionalidade da cera. Então, quando a gente retira todo o cerume, né, tem pessoas que têm mania de ficar fazendo a limpeza, a gente acaba deixando ele mais vulnerável à entrada de agentes estranhos, que pode causar algum tipo de infecção auditiva. Então, depois que o som é captado pelo pavilhão, ele passa pelo meato acústico e aí ele vai até o tímpano. O tímpano é uma estrutura que está entre a orelha externa e a orelha média. Essa estrutura é uma membrana que divide a orelha externa e a orelha média. E ligada ao tímpano, gente, a gente tem 3 ossinhos bem minúsculos. Vocês podem estar vendo aí na imagem. Esses ossinhos são o martelo, o bigorna e o estribo. Esses ossinhos, eles ajudam a ampliar o som que chega no nosso ouvido. Agora que vocês estão me escutando, as ondas sonoras que saem do telefone ou computador, elas viajam pelo ar até o pavilhão. O pavilhão vai caminhar para o meato acústico, que vai direcionar essas ondas até o tímpano. O tímpano, ele vibra, no caso ele se mexe, e faz saber que esses 3 ossinhos se mexam também. Conforme o ossinho ele vai se mexendo, ele vai ampliando o estímulo sonoro. A gente apresenta também uma estrutura na orelha média que é a tuba auditiva, que se comunica com a nossa faringe. Essa tuba auditiva tem a função de controlar a entrada e saída de ar do nosso corpo também. Vamos ver um exemplo agora. Quando a gente viaja de avião ou acaba entrando no elevador, temos a sensação, né, de que nosso ouvido ele tampa. E ele tampa devido à pressão do ar exercida sobre a nossa orelha.
E é a tuba auditiva que vai ajudar no controle de entrada e saída desse ar, né? Ele pode ser encaminhado para dentro do nosso corpo ou ser direcionado para sair a partir da orelha. A orelha interna vai ser formada por canais semicirculares que atuam no nosso equilíbrio, que vamos ver já já. E temos a cóclea, que chamamos também de caracol, e o nervo auditivo. O som que passou por todas as estruturas que vimos, no caso do pavilhão, assim como também do meato acústico, do tímpano, dos três ossinhos, né, que são os três ossos menores que o nosso corpo possui, o martelo, o bigorna e o estribo. Então, depois de passar por tudo isso, a nossa cóclea irá transformar o som em estímulo sonoro. Esse estímulo sonoro vai ser vai receber, no caso, o nosso estímulo nervoso, que vai ser caminhado até o nervo auditivo, que logo vai conduzir esse estímulo também para o cérebro. Então, aí, depois passou pelo pavilhão, por o meato acústico, o tímpano o tímpano vibrou, fez com que também os ossinhos se mexessem. E aí levasse esse som até a cóclea. Na cóclea esse som vai ser transformado, tá, gente? Esse estímulo nervoso vai até o nervo auditivo, que vai conduzir esse estímulo para o cérebro. E o cérebro ele interpreta o som que estamos escutando. Existem algumas pessoas, né, a gente vai ver agora, que não conseguem escutar. Elas nascem com alguma deficiência que não permite que elas escutem, ou elas perdem a audição por alguma razão. E em alguns países, né, e o Brasil é um deles, que existe uma linguagem a partir dos sinais. No Brasil, a gente denomina essa língua de língua dos sinais, a Libras, que é a língua brasileira de sinais. Essa linguagem ela é muito utilizada por pessoas surdas, como também por pessoas não surdas que convivem com elas, que é uma forma de ter uma comunicação. E também por aquelas pessoas que elas escutam pouco. E ela é considerada o nosso segundo idioma brasileiro, a língua brasileira de sinais. Então, pessoal, a Libras, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eles apontam que no Brasil existe 5,1% de pessoas com deficiência auditiva. E aí foi por isso que foi lançado essa língua brasileira de sinais, que permitem a comunicação entre as pessoas surdas. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, as pessoas surdas, elas não são mudas. Ou seja, elas apresentam cordas vocais funcionais e todas as estruturas para produzir a fala. No entanto, por não ouvirem, elas têm dificuldade de aprender a articular a fala. E elas também conseguem se comunicar pela língua brasileira de sinais, né, que é a Libras. Então, se elas têm essa linguagem, a gente pode considerar que elas também não são mudas, que elas se comunicam a partir dessa língua. Então, voltando aqui para o slide anterior, a gente percebe aí, a partir das estruturas do nosso aparelho auditivo, também a questão da percepção do som, né? De como a gente capta e interpreta esse som. Então, as ondas sonoras, elas atingem o pavilhão da orelha, segue para o meato acústico externo, atinge a membrana tímpanica, fazendo ela vibrar. Nessa vibração, ela faz com que os ossinhos que estão conectados a elas também vibrem, ampliando o som.
E aí, esse som vai ser caminhado, né? Essa vibração vai ser caminhada até o canal receptor da vibração, no qual foram estimuladas, que vai captar esse estímulo e levar até o encéfalo e interpretar o que a gente está ouvindo. Pode ser uma música, pode ser uma conversa, pode ser um barulho, apenas um cachorro latindo e tudo mais. Tá bom? E aqui a gente vai ver a percepção do nosso ouvido, da nossa orelha, quanto a nosso equilíbrio, né? A orelha está totalmente relacionada ao nosso equilíbrio. Nosso aparelho auditivo está ligado ao nosso equilíbrio. Equilíbrio em relação à nossa postura, ao movimento. Quando, por exemplo, giramos. Aquela brincadeira que muitas crianças fazem, né? De girar, girar. Então, nosso corpo, quando para de repente, dá a impressão que tudo que está à volta está girando. E por que isso acontece? Vocês já se perguntaram por que isso acontece quando você gira? Então, na parte de cima da nossa orelha interna, temos os canais semicirculares. Lembra que eu falei anteriormente que a gente ia ver já já? Então, esses canais semicirculares são responsáveis por perceber a nossa postura, nossa inclinação, e ele vai mandando informações para o cérebro entender a nossa posição. Então, no nosso canal semicircular, a gente conta com células que apresentam cílios, como os cílios dos nossos olhos. Que na brincadeira do gira-gira, eles movimentam juntos, fazendo com que o cérebro entenda que estamos em movimento. E quando, na verdade, quando a gente para de girar, os cílios permanecem em movimento. Por isso, os cílios das células, né? Por isso, na verdade, a gente tem a impressão que as coisas ao nosso redor estão em movimento e a gente também fica tonto, né? A gente apresenta o quadro de tontura, por conta que os cílios, ele vai ali, tá em movimento, até ele entrar na estabilidade e perceber que a gente parou o movimento, é que aí a gente vai parar com a sensação de que as coisas estão em movimento e também ficar com a sensação de não tontura. E a gente deve ter todo o cuidado com os órgãos auditivos, né? Com nossa orelha. A limpeza somente da orelha externa, a gente não precisa ir até o meato acústico, tá? Introduzir algo que chega até, ultrapassa o meato acústico e vai até o tímpano. A gente não tem necessidade disso para fazer a limpeza, para retirar o excesso do cerume. E essa limpeza ela não pode ser feita a partir do uso de cotonetes, mas sim com a ponta da toalha, com algo macio, que venha não prejudicar o tímpano. A gente não deve também introduzir objetos, né, como bocal de caneta, ponto de chave, então nada disso. Por mais que a gente esteja incomodado com a coceira ou algo assim, a gente tem que buscar pelo menos tocando, né, o pavilhão, que é a parte da cartilagem, para diminuir essa coceira, mas não utilizar objetos que venham a prejudicar o tímpano, porque prejudicando o tímpano, afetando a membrana tipânica, a gente vai ter prejuízos na nossa audição. Então, a gente pode apresentar uma deficiência ou inflamação devido a isso. Assim como também não devemos ouvir música com fones de ouvido no volume máximo, né? Com um volume alto, que acontece muito. Os celulares eles têm um mecanismo de segurança que já fala, já avisa que é para a gente ter esse cuidado, porque a gente pode estar afetando nossa audição, que aí a membrana tipânica ela pode vibrar ao ponto dela se romper. E isso desencadeia também um prejuízo auditivo para a gente. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter chegado até aqui. E eu tô com saudade de cada um de vocês. Então, se cuidem, fiquem com Deus.